início do século XX, um cientista holandês, Kamerlingh Onnes, transformou o hélio em hélio líquido. Essa operação ocorre a uma temperatura extremamente baixa. Ele iria descobrir a supercondutividade. A bobina de baixo é de cobre, a outra de uma liga de dois metais raros, nióbio e titânio. As duas bobinas são resfriadas no hélio líquido. R indica resistência. A resistência do cobre diminui sem nunca ficar nula, enquanto a da liga se anula bruscamente quando a temperatura atinge menos 260 graus Celsius. A liga tornou-se um material supercondutor. 60 anos depois, foram descobertos novos materiais supercondutores. Um deles é produzido misturando-se óxido de ítrio, carbonato de bário e óxido de cobre. Essa mistura posta num forno à temperatura de 900 graus Celsius transforma-se numa cerâmica. A resistência desse material torna-se nula a menos 180 graus Celsius. Essa temperatura já é muito baixa, mas já se fala em supercondutividade a alta temperatura, o que é obtido com um produto de fácil obtenção, o nitrogênio líquido. Em 1992, descobriram-se outros materiais supercondutores, em torno de menos 150 graus Celsius. Estamos à temperatura ambiente. Por um fio de cobre passa uma corrente. Se os íons de cobre não se movessem, os elétrons responsáveis pela corrente poderiam deslocar-se com toda facilidade. Mas a 20 graus Celsius, as vibrações dos íons de cobre representam um obstáculo à passagem dos elétrons. Portanto, a resistência à passagem da corrente é importante. Quando a temperatura cai, os íons vibram menos, os elétrons se deslocam com mais facilidade, a resistência diminui. O que acontece quando a corrente circula num material supercondutor? A partir de um limiar crítico de temperatura característico do supercondutor, os elétrons se agrupam em pares. Assim, avançam melhor para superar a rede de íons sem encontrar obstáculos. Toda a resistência é assim suprimida. Na pesquisa, há necessidade de campos magnéticos muito intensos. Esse eletroímã é potente, mas precisa ainda conjugar os efeitos de um cilindro supercondutor e de uma bobina de cobre. A resistência do cobre desperdiça energia em forma de calor. A utilização do cobre exige uma enorme instalação de resfriamento e também constantes geradores. Já a resistência nula do supercondutor permite um gerador bem menor. Nos casos em que basta um fraco campo magnético, como nesse aparelho de ressonância magnética, a solução de um único eletroímã supercondutor se mostra muito econômica em termos de energia. Ele funciona a baixo custo, utilizando uma pequena quantidade de hélio líquido. Ao entrarmos no século XXI, podemos imaginar todo tipo de aplicação para supercondutores.